A partir de hoje, você vai acompanhar sempre às quintas-feiras o quadro Questão de Classe aqui no Jornal da Cultura, um debate sobre a educação no Brasil. E hoje, para começar, vamos dar um panorama de como está a aprendizagem no país. Em matéria de educação, ainda temos muito o que aprender. Lapa, compra-se ouro, tatuagem, leituras simples e necessárias no dia a dia, mas para quem não sabe ler. Entre uma hortaliça e outra vendidas na rua, a dona Cícera se lembra da infância pobre no Ceará. Até hoje não sabe ler nem escrever. Quando precisa ir até o centro da cidade, depende do filho. Eu chorei tanto, e ele, não faz não choro não. A senhora sabe fazer de tudo, eu sei fazer de tudo mesmo. A senhora queria ler e escrever? Era. Gilberto veio da Bahia no começo da adolescência. Na capital paulista concluiu a 8ª série, atual 9º ano do ensino fundamental. E não passou daí. Se pudesse, trocaria a vassoura e a pá por lápis e borracha. Eu queria fazer algum curso que ia me deixar muito melhor do que hoje. Mas a gente vai vivendo aí, né? Como dá. Assim como Dona Cícera, que não consegue nem ler nem escrever, existem outros 13 milhões de brasileiros, o equivalente a 8,3% da população. Já como Gilberto, a quantidade de pessoas é muito maior. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro mostrou que 65% dos brasileiros são considerados alfabetizados, mas não conseguem, por exemplo, interpretar textos mais complexos. Não percebe uma ironia num texto, não distingue uma opinião de um fato, não faz uma inferência que não esteja mais óbvia ali no próprio texto. Ao se expressar por escrito, tem dificuldade de ordenar um parágrafo que tenha começo, meio e fim de maneira consistente. Foram dificuldades assim que levaram essa construtora a montar salas de aula nos canteiros de obra. Cerca de 25% dos funcionários são analfabetos e não conseguem acompanhar cursos básicos para a área, como segurança do trabalho. Em 4 anos, 2.300 operários frequentaram o programa em 74 cidades. Os professores são conveniados de ONGs, do SESI e das redes municipais de ensino. Sou pedreiro, de repente aparece outra coisa para mim fazer melhor do que trabalhar de pedreiro, que seja na mesma empresa, e eu já sei ler um pouco também, que entendo, né? Eu estou me sentindo a rainha da cocada preta. Me senti muito mesmo, porque só de saber dessa oportunidade que eu tive de aprender as letras, de separar, de botar vírgula, né? Então, para mim foi muito importante. O resultado? Queda de 25% na rotatividade e aumento de 20% na produtividade. Essas pessoas passaram a ganhar mais. A produtividade cresceu, o salário delas aumentou. E o outro ponto extremamente positivo é quando essas pessoas eventualmente se desligam da empresa, ela carrega com ela para o resto da vida o impacto que isso teve. O investimento em educação transformou a Coreia do Sul. Devastado pela guerra e com renda per capita menor do que a de países africanos, o país se tornou uma das 15 maiores economias do mundo e conquistou também um dos maiores índices de desenvolvimento humano, o IDH. Há 20 anos, o governo do país lançou o programa Educação Inteligente para melhorar o sistema educacional com a ajuda da tecnologia. Hoje, 100% dos sul-coreanos são alfabetizados e 97% concluíram o equivalente ao nosso ensino médio. Quase 7% de toda a riqueza gerada pelo país é investida em educação. O Brasil tem praticamente o mesmo índice de investimento, mas os gastos com educação básica são considerados baixos, segundo o último levantamento da OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Enquanto o Brasil gasta $3.000 por aluno do ensino básico, os países da OCDE têm média de $8.200 nos anos iniciais. O país tem ainda alta taxa de jovens que não estudam para se dedicar ao trabalho. Muitos tentam recuperar o tempo perdido. As matrículas do ensino fundamental nos cursos para jovens e adultos superaram 2 milhões em 2014. São turmas como essa daqui.
Esses brasileiros têm uma história em comum. A primeira parte remete à desigualdade social, à falta de oportunidades que impediram que essas pessoas frequentassem a escola. A segunda parte é uma história de superação das dificuldades de criar uns filhos, de conseguir um trabalho, apesar de não conseguir nem ler nem escrever. E para alguns desses indivíduos que hoje voltaram à sala de aula, essa história de superação tem mais um capítulo. Eu não vou depender dos outros, eu vou depender de mim mesma, né? Não pode perder a esperança, né? Depois de velho que se aprende. Eu vejo pessoas mais velhas do que eu, faz a faculdade, está fazendo a faculdade, por que eu não consigo daqui até lá? E eu vou conseguir. Cortella, professor Cortella, né? Investimos mais do que a Coreia do Sul em educação e não conseguimos chegar nos pés da Coreia. O que está errado, Cortella? Tem várias coisas. Toda a parte anterior do jornal até agora explicou para onde vão uma boa parte dos recursos que não chegam na educação. É corrupção, é sonegação, é desvio, é não pagamento de tributo. Tem uma outra parte que está conectada com uma coisa muito séria, né? Nós investimos, claro, próximo àquilo que hoje faz a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul está em voo cruzeiro. Isto é, ela já investiu bastante nos últimos tempos e agora ela está só usando para manutenção. Nós estamos em processo de decolagem nos últimos 30 anos. A gente precisa de mais combustível para esse tipo de decolagem. Por isso, mesmo que seja assemelhado, não é a mesma coisa. Mas tem uma terceira razão, William. Na Coreia do Sul, eles criaram há 20 anos, lembro se a gente ouviu na matéria, um projeto de nação para a área de educação. Há uma diferença entre projeto nacional e projeto de governo. E educação tem que ser projeto de nação e não de governo. Tem que ser uma decisão do conjunto da nação e quem for se candidatar tem que se comprometer com esse projeto. Um projeto de nação como esse da Coreia, 20 anos depois, mudou o governo várias vezes e ele continua. Isso significa que nós temos um prejuízo fortíssimo nessa área e esse é o ponto de partida daquilo que é absolutamente horroroso. Veja a matéria que o Ricardo fez. Um país que tem Paulo Freire como aqui nascido, o maior especialista do mundo em educação, que tem cátedra sobre ele em todos os países nórdicos. Harvard tem uma cátedra, Paulo Freire. Ele é referência em todos os lugares e nós ainda não demos conta. De um lado, roubam dinheiro da educação, de outro lado, a gente ainda não sabe usar direito. Terceiro, não conseguimos fazer disso ainda um projeto nacional. Vamos lá, o registro aqui. A Luciana, dou aulas e cheguei em casa chorando. Cada sala que tenho tem no mínimo 5 alunos que não sabem ler e escrever, e eles já estão no 6º ano. O Oscar de Castro, como vamos ter dinheiro para a educação se até a merenda está sendo surrupiada? O problema, Cortella, um outro problema, né, que são vários, está no ensino base, lá no ensino fundamental? Você está nas duas pontas, porque vamos pensar o seguinte, onde é formado o professor que dá aula no ensino fundamental? Na faculdade privada. Isto é, aquela que é paga, da medida em que o ensino público no Brasil de nível superior, que é o de nível de excelência, ele é minoritário, ele não chega a 20% hoje do número de vagas no Brasil. Olha que coisa curiosa, aquele que faz a escola pública de educação básica, o ensino fundamental 1 e 2, e o ensino médio, faz uma escola de menor qualidade em várias situações. Quando ele vai para o ensino superior, e é ele que vai ser professor daqueles que dão aula no ensino e que estão na educação básica. E ele faz um ensino privado de má qualidade, que você tem um número imenso de situações que são frágeis, e aí ele vai ensinar. Então você começa a rodar esse círculo, o famoso círculo vicioso. Quem vai dar aula para a educação básica de nível público é formado no ensino privado de nível superior. Ele tem uma má formação, será um mau docente. Essa docência não tendo qualificação, você vai reproduzindo esse mecanismo. Então, há uma série de medidas, como você lembrou, para interromper aquilo que se chama de vicioso, para torná-lo virtuoso. Uma delas é a qualificação docente, que não se faz sem dinheiro, não se faz sem dedicação, não se faz sem projeto. Você falou aí que o Brasil, o país, tem que discutir num conjunto a educação, não esperar do governo. E existe algum grupo no Brasil... Não, você tem vários grupos que fazem isso, vários grupos, mas tem uma coisa... Mas esses grupos se
convergem, muitas conversam? Vezes sim, muitas vezes, mas conectam. não basta esses grupos que existem, como Todos pela Educação. A Priscila vem aqui, a Priscila Cruz, ao Jornal e Debate. Há grupos ligados à ação educativa, outros, né, por uma nova educação, qualidade de ensino. Não é só isso. Há grupos sindicais e outros ligados ao mundo, né, das universidades, mas tem uma questão que é mais funda, William, que é o fato de que a nossa Constituição de 1988, que vai fazer 30 anos em breve, ela prevê a democratização da gestão da estrutura escolar. Para isso, ela designou a organização de, em cada município, seja que tamanho for, que ele tenha um Conselho Municipal de Educação, composto de cidadãos, não é nem governo e nem o legislativo. Pois bem, pergunto eu, qual é o cidadão e a cidadã que hoje, por exemplo, participa ou sabe que há um Conselho Municipal obrigatório, inclusive pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96. Onde está? Quem são os membros? Nós, a Comissão de Educação das nossas câmaras municipais, que é obrigatório acompanhar o que acontece na nossa cidade, que é onde nós moramos. O Estado é uma abstração, o país é uma abstração. O que existe é a cidade, é o município. Onde é? Nós sabemos quem é que é o vereador que cuida disso, nós vamos lá na discussão. Então não é só responsabilidade de governo, também é, mas nós também. Afinal, como diz a antiga frase, os ausentes nunca têm razão. E essa educação e essa progressão continuada do Reinaldo Cornejo está perguntando aqui pelo Facebook. Há alguns estados que adotaram aquilo que existe em alguns lugares do mundo. Por exemplo, na França, a educação continuada de 3 ciclos. Aqui ela também é em alguns estados. Na Inglaterra, são 9 anos sem retenção, naquilo que a gente chamaria aqui de ensino fundamental. Não é a questão da educação continuada ou da progressão que é a questão mais séria. É que a progressão continuada, se ela não for acompanhada, né, de medidas paralelas, de formação docente e recuperação dos alunos, em vez dela evitar a reprovação inútil, ela facilita a aprovação desnecessária. A finalidade da progressão em qualquer lugar do mundo é dificultar a reprovação burra, que é aquela que acontece porque nós falhamos. E ela, em várias situações, ela acaba favorecendo a aprovação. Só quero completar uma coisa, né, e ouvir o Delmanto nisso, que eu acho que vale. Às vezes, você assim, está vendo? Agora a gente tem aluno que está no 6º ano e ele ainda não está alfabetizado. Antes a gente tinha isso também, quando era só seriação. É que onde ele estava? Fora da escola. Então a gente não põe ele na estatística. A gente nem sabia que ele era analfabeto, porque ele não era contado desse jeito. Os processos de atualização, com até a progressão, fizeram com que aquele que há 30 anos ia sendo reprovado e ia embora e sumia da escola, que ele continue. E de repente nós olhamos alguém que está no 6º ano e falamos assim, ué, mas ele ainda não está alfabetizado. Se diz, mas antigamente não era assim? Não, porque ele ficava fora da escola. Então você não encontrava com ele jamais. É mais ou menos como a pessoa que tem alguma dificuldade, que você, não sabendo que ela existe, você não encontra com ela. Por isso, não é tão tranquilo. E é maravilhoso que a TV Cultura traga esse tema, né, à tona. Porque isso sim, isso é projeto de nação. É por isso que eu sou fã da TV Cultura. Muito bem. Toda quinta-feira estaremos aqui discutindo educação. Vamos, Delmanto? Eu sou fã da TV Cultura também. Aliás, uma TV absolutamente democrática. Aqui nós falamos tudo o que pensamos, telespectador. Jamais há uma pauta, algum aconselhamento. Não, é liberdade absoluta. Critique-se quem deva ser criticado, com toda a liberdade. Eu sou um fã do Jornal da Cultura, da televisão, do Roda Viva, de todos os programas da TV Cultura. Agora, questão de educação, só um tópico que é tão importante, é que no país do gênio, um dos maiores educadores do mundo, que é o Paulo Freire, nós temos, ao mesmo tempo, os maiores ladrões do mundo. Então, muito bem observou Cortella, onde vai o dinheiro da educação? Grande parte está nessa, na sonegação fiscal. E voltando ao tema aqui do João Santana, nunca veio em tão boa hora a lei da anistia, porque agora basta você declarar que tem os milhões de dólares no exterior e pagar não mais 30%, que serão 22%, porque o dólar em 31 de dezembro do ano passado estava mais desvalorizado, que tudo será perdoado. Portanto, toda essa questão do pagamento, de tudo, pode se tornar simplesmente uma questão de sonegação fiscal e paga-se agora no país da impunidade, no país da anistia, que veio numa hora maravilhosa essa lei da anistia para todas essas pessoas investigadas, que se pague os 22%, que é o valor atualizado com o dólar da época, que estará tudo perdoado. É o país
que nós temos que discutir ética na educação, passar esses valores para os nossos alunos, porque ela está passando muito longe dos exemplos que estão vindo aí do nosso legislativo. Muito bem. Cortella, vamos fazer um programa ao vivo. Vamos levantar e vamos até o telão. Nós vamos agora ver aqui no telão uma comparação do Brasil com outros países no PISA, o Programa Nacional de Avaliação de Alunos. Cortella, fica, por favor, Vou passar ali. por trás aqui. Isso, pode passar aqui, tudo é liberado no Jornal da Cultura. O ranking é feito de 3 em 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nós temos o primeiro painel, Cortella, que é fazer esse comparativo, os melhores e os piores, né? Nós estamos lá entre os piores. O PISA de 2012, a China ocupou o primeiro lugar, 588 pontos, Singapura vem em segundo, Coreia, 543 pontos, Brasil, 61, 63 Argentina, 68 Peru. O que é uma coisa meio surpreendente, embora a gente esteja bem ruim, estar na frente da Argentina. Né? Não tem nem a ver com a nossa satisfação, às vezes, de brincar com a Argentina no futebol, mas a Argentina sempre foi, junto com o Chile, uma das referências da educação dentro do mundo. Agora, a China, olha só, que investimento. Você está vendo? É por isso que eles são uma potência econômica. Cautela com esse raciocínio. Ela é, sim, junto com os Estados Unidos e a Alemanha, a principal forma do trio da potência, mas o Brasil, que é o número 61, ele é a 7ª economia mais poderosa do planeta. Então, não é que a China está nessa condição apenas porque ela tem um desenvolvimento de economia. É porque ela investiu também em educação, na formação. E nós temos um investimento na economia, na produção, mas ainda não temos na educação. É isso que nos dá esse lugar. Agora, o destaque é porque é Xangai, né? Não é a China como um todo. Então, claro, mas ainda assim, sem imaginar, isso irradia, né, na produção daquilo que eles têm. Mas olha Singapura. Singapura é como um todo, ela está bem acima, né, daquilo que nós temos. Está certo que é uma nação pequena, mas Xangai sozinho já dá quase a população, né, de boa parte dos países do mundo. Né? Agora vamos analisar o PISA interno, só Brasil, para ver se a gente evoluiu, porque muito se fala que a nossa educação só está ladeira abaixo. O resultado do PISA, desde 2006, Cortella, 2006 para 2009, dobrou o número de alunos participantes, como você bem disse antes ali, né? Leitura, nós melhoramos, né? Saímos de 393 para 410 pontos, matemática, 370 para 391 pontos e ciências, 390 para 405. Espera aí. Isso aí é o começo. Isso é o começo. Nossa situação era tão ruim que qualquer melhora para nós agora, nas últimas décadas, ela já indica, né, alguma condição que a gente tem a esperança da melhoria, mas não a calma de achar que já está assim. Isso é só uma tendência numa mudança que é significativa quando a gente olha desse espaço de 6 anos, né, não é pouca coisa. Uma amostra que dobra, né, e que mantém um crescimento é um belo sinal de que nós tivemos alguma melhoria em várias situações. Mas, nossa, eu sempre digo isso, nós estamos na UTI, na área de educação, agora nós estamos na enfermaria. Não tivemos alta ainda, vamos demorar. Né? A situação de miserabilidade nossa é tamanha que o agente, como eu dizia há pouco, enfrenta isso como um projeto nacional, que independe de partido, de ideologia, de grupo, e que tem a ver com algo que a gente pega na unha e financia, né, com aquilo que é roubado nosso. Eu fico irritado, eu vi outro dia um dado da Receita Federal, William, que mostrava, por exemplo, que em 2012 a probabilidade de sonegação, isto é, de tributo não pago, é de 400 bilhões de reais. Num ano, 400 bilhões de sonegação. Pois bem, isso é mais do que o orçamento do nosso Ministério da Educação. Exatamente. E esse é dinheiro que deixou também de entrar na nossa área. Por isso, claro, a gente olha o quadro e diz, bom, estamos melhorando, mas só dá para dar um fôlego para a gente pegar mais na unha esse touro, mas para sossegar, de jeito nenhum. Professor Cortella, eu gosto sempre que você vem aqui no Jornal da Cultura, porque você sempre tem umas frases boas, impactantes. Qual que é a mensagem que você passa para o Brasil que quer mudar, que quer investir na educação, ou que pelo menos espera que os nossos governos invistam na educação? Essa frase nem é minha, mas eu gosto de usá-la. É uma frase antiga que os norte-americanos usavam. É assim, se você não acredita que a educação é um bom investimento, tente investir em ignorância. Se você acha que investir em educação não é uma coisa boa, tente investir em ignorância, para você ver qual será o resultado que você tem. Além de tudo, a educação no Brasil, especialmente a escola, é um direito subjetivo. O Delmanto sabe o que é isso. Né? Direito subjetivo é da pessoa, né? Não é um direito suposto, presumido, não. É um direito por ser brasileiro ou brasileira. Você já imaginou que 13 milhões de pessoas, no ano de 2016, acima de 15 anos de idade, ainda são analfabetos?
E que essas pessoas, agora eu vou dizer uma coisa que a gente tem que lembrar, essas pessoas não leem o lema da nossa bandeira. Não lê o lema da própria bandeira, não está escrito ordem e progresso. Ou a gente toma vergonha e se junta e vai, ou não adianta. Nós vamos daqui a 20 anos dizer, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não pode. 13 milhões significa 8%. 8%. Você diz assim, bom, 8% é pouco. 65% não passam para o ensino médio. Exatamente. E depois você imagina quem chega no ensino superior. 8% de pessoas acima de 15 anos que não são alfabetizadas não é tanto, se você imaginar 8%. Mas quando você transforma em pessoas, 13 milhões é mais do que a população de Portugal inteira, mais do que a população da Suécia inteira, mais do que a população do Uruguai inteira. Aliás, só para melhorar, é quase todas elas somadas. Muito Já bem. pensou? Muito Aí é vergonhoso. E nós precisamos, para ter vergonha, só de um analfabeto, não precisa de 13 milhões. Só um já nos deixa, assim, meio, como se diz no Nordeste, meio enxavido. Muito bem. Quinta-feira que vem, vamos debater mais educação aqui no Jornal da Cultura.